Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia em que a Santa Igreja dedica-se à Santíssima Virgem Maria, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, misturado o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus que por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi a ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Corte-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela, colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante, amados irmãos, que aqui nesse evangelho de hoje uma rigorosidade, algo mais rigoroso, né? Uma chamada de atenção com mais ênfase, com mais seriedade, não que as outras não tenham sido com seriedade, mas eu percebo aqui nesse evangelho que Jesus está falando como se fosse, olha, a última oportunidade, é a última oportunidade. E esse evangelho é provocador. Jesus vai dizer aqui que essa figueira que está inutilizando a terra, ou seja, está sugando a terra e nada adianta, só está fazendo a terra sofrer e nada adianta. Essa esterilidade da figueira, essa figueira somos todos nós, que temos que produzir fruto porque fomos plantados pelo Senhor para darmos frutos. E o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você? O que Deus espera de nós que não seja o dar fruto segundo o coração dele? Então é um evangelho muito claro, muito específico, que quer falar profundamente deste homem, dessa mulher que diz ter fé, que diz ser católico, que diz pertencer à Santa Igreja de Cristo. Então nós precisamos observar que a nossa natureza, enquanto católico que somos, essa natureza só se pode produzir o bem. E aí Jesus faz esse questionamento, e aí esses homens respondem: Deixa que eu vou cavar em volta então, porque Deus tinha tomado a decisão de cortar a figueira, já que ela estava sendo inútil à terra. E aí alguém diz: Não, deixa então eu cavar em volta, colocar adubo, molhar, cuidar, para que ela dê fruto. O que nós precisamos perceber é
Gente, Deus não tem cuidado de nós? Deus não tem adubado a nossa em volta do nosso coração? Deus não tem dado o seu amor para nós? Gente, conscientemente ninguém pode dizer que não, porque estaríamos sendo injustos com Deus. Estaríamos sendo muito injustos com Deus. Porque quantas coisas nós já superamos. Talvez a sua vida não esteja do jeito que você quisesse que ela estivesse. Mas o quanto Deus tem te segurado, o quanto Deus tem te sustentado, o quanto Deus tem buscado te animar. Então, antes de responder, nós precisamos perceber o quanto Deus tem sido fiel à nossa história, à nossa vida. E aí nós percebemos que este homem que pede para cuidar é o próprio Cristo, porque o Pai semeou, o Pai plantou-nos e Jesus cuida de nós. Na graça do Espírito Santo, envia o Espírito Santo para nos orientar, para nos guiar, para nos mostrar o caminho. Então hoje nós somos provocados pela palavra de Deus para testemunharmos com a nossa vida exatamente a verdade do Evangelho e não ter medo, mas anunciar a Jesus o quanto nós queremos servi-lo e amá-lo, mas a partir da verdade. Eu não posso amar a Deus em cima de mentiras. Essa esterilidade que o Evangelho diz é a falta falta total de misericórdia para com o outro, falta total de fazer bem ao outro, abrir o coração para o outro. A esterilidade de hoje e de sempre, no que tange falar do nosso Senhor, a esterilidade é exatamente isso. É a incapacidade de fazer o bem, a incapacidade de promover a vida do outro, a incapacidade de ajudar alguém. Então nós somos provocados hoje por essa palavra e que ela possa surgir efeito que venha agradar nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a alegria de servir ao reino de Deus, produzindo frutos segundo o coração do nosso Senhor, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ampare e nos ajude a fazermos uma caminhada com Jesus para servir a Ele com alegria. Que a Virgem Maria nos conceda a graça de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.